Glória a Deus, boa noite, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um painel. Coisa boa estar presente, né, em mais uma terça. Verdade, estávamos, né, por questões maiores fora da telinha, mas hoje voltamos com tudo. E que bom, né? Que bom te ver aí conectado junto com a gente. Já vai movimentando o chat aí, já vai colocando, já vai, né, comentando sobre esse painel, que eu tenho certeza que será muito bênção. E hoje estamos aqui para mais uma conversa, mais um bate-papo. E eu quero propor um tema muito bacana, um tema muito relevante, tendo em vista, né, que as situações que nós passamos há pouco tempo, novamente, né, querido? Se eu não me engano, os últimos painéis a gente conversou sobre esperança, Sim. né? Pelo fato que passamos por catástrofes naturais e novamente, né, passamos por isso de novo. E a nossa missão quanto igreja, né? Igreja, membros, igreja físico, eu e você, eu e a Lu, né? Assim como a UVEC, assim como todos nós, é encorajar uns aos outros, é motivar uns aos outros, é mostrar que a nossa força vem do alto, é mostrar que a nossa força não vem de coisas físicas, não vem do mundo natural, mas a nossa motivação, o nosso encorajamento, né, ela vem do alto, ela vem do sobrenatural e não do natural. Então hoje nós vamos conversar um pouco, e como tema, trazendo, né, nessa linha de raciocínio, bênçãos que não têm fim, bênçãos incontáveis, né? E você já parou para pensar quantas coisas o Pai tem feito na sua vida? Lu, Uau. já parasse para pensar? Sim. Quantas coisas que muitas vezes você, né, pediu lá atrás. Isso. Né, Sementes plantadas lá atrás, e hoje você está vivendo. Só que com o corre-corre, a gente acaba não percebendo. Sim. Né? Sejam pequenas ou seja grandes bênçãos, né? É verdade. A gente, com a rotina do dia a dia, a gente acaba passando assim, batido às vezes. Uhum. Mas eu vou te dizer que o Espírito Santo, ele sempre dá um toque. Sempre. Lembra daquela oração? Lembra daquelas lágrimas? Porque muitas orações, elas foram feitas com lágrimas. Elas não foram feitas... Foram regadas com muitas lágrimas, né? As minhas foram, né? Uhum. E daí vem... Principalmente quando a gente ora chorando, né? Porque eu oro chorando. Quando eu consigo chorar, né? Uhum. Porque eu tenho uma dificuldade de chorar, mas assim, é meu isso. E essas lágrimas, elas geraram sementes assim que foram muito doloridas naquele passado. E hoje eu estou colhendo com alegria, como o Salmo diz. Glória Você a Deus. colhe, né? Em meio às lágrimas, você vai colher. Você planta em meio às lágrimas e você vai colher com alegria. Exatamente. E essa é o viver o sobre e descansar, porque faz tempo, entende? Bem, isso coisa mesmo. de anos. Exatamente. E uma das coisas que a gente sabe e já tem esse discernimento é que as bênçãos já foram derramadas, né? É verdade. E é como se Deus, a porta dos céus já estão abertas, mas eu vejo muito assim que quando foi aberto e foi escancarado o céu, é como se várias sementinhas caíssem. Uhum. E essas são as bênçãos, né? Sim. Então hoje a gente não consegue contar a grandiosidade de Deus, não, né? É impossível. Outrora nós pensávamos assim: poxa, eu tenho que pedir para alcançar. Eu tenho que pedir para abrir os céus. Eu tenho que me esforçar para conseguir algo. Eu jejuava para poder falar com Deus. Pois é. Né? Eu jejuava para poder ter acesso ao Espírito Santo. Isso. Porque eu não conhecia a verdade. Eu conhecia um ritual. Naquela época, inclusive quando eu semeei com essas lágrimas doloridas, eu conhecia o ritual. Pois é. A religião que me ensinava que eu tinha que fazer algo para ganhar outro. Isso. Ou que eu tinha que, jejuar para poder ter acesso ao Espírito Santo, para ter mais conexão ao Espírito Santo.
Era assim, esse era o meu jejum. Nós pensávamos que para se relacionar com um pai, precisava ter uma moeda de troca. Exatamente. Né? Sim. Precisava ter uma moeda de troca. Ah, se ele vai me dar uma bênção, eu preciso retribuir com humilhação, eu preciso me diminuir de um ponto, sabe? Bem assim. E hoje nós temos uma clareza, né? É Porque essa graça ela é maravilhosa, né? A graça ela é extraordinária. Maravilhosa. Mas eu quero trazer como base, né, para a gente dialogar ainda mais. Gente, eu não sei se vocês estão com essa música na cabeça, mas nós estávamos comentando ela agora há pouco e eu assim, ó, o refrão dela mesmo, eu canto direto, né? Direto. Dirigindo, aonde eu tô, vem, de tanto que eu cantei, de tanto que gravei, vem o refrão, né? E eu quero trazer ela como base porque assim, a letra dela é incrível. A letra dela é incrível. E a estrofe, eu quero... Né, nós queremos comentar sobre essa estrofe com vocês. Bênçãos que não tem fim, da versão da Isadora Pompeu. Gente, é maravilhosa. Tá bombando. Né? Tá em alta. Tá em alta. Então, em rádios, em Spotify, enfim. Tudo quanto é meios de canais, onde envolve música... vai ter, né, essa versão para vocês. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho, a gente quer conversar um pouquinho sobre ela. A primeira parte diz assim: ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Olha a gente aqui, gente. Isso aqui eu vejo muito, a igreja. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos para contar. Olha quanta coisa a gente pediu lá atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, não sei, ou tem coisas que você que pediu há 20 anos atrás, e essa bênção, ela chegou no momento certo, na hora certa, no tempo certo, né? E quem sabe você não para pensar nas coisas que Deus tem feito. O quanto você evoluiu no processo. Exatamente. Eu acho que uma dos grandes problemas do ser humano é parar um pouco. É verdade. O ser humano tem dificuldade, porque quando ele para, ele acha que ele tem que fazer, sempre tem que fazer alguma coisa, né? Mas quando ele para, ele acha que assim, será que vai acontecer? Sim. Será que eu posso descansar? Será que eu posso descansar mesmo? Bem isso aí. Aí vem aquela dúvida, será que realmente eu posso confiar? Será? Mas, querida, mesmo. Quando você para e descansa... É bem isso mesmo. E você descansa a sua mente, o seu espírito, a sua alma. Bem isso mesmo. Aí a coisa acontece. Exatamente. Aqui ela relata quando um milagre eu pedi. Quantas vezes a gente não pede, né? Quantas vezes a gente não clama e a gente fica, às vezes, apavorado com alguma situação, né? Às vezes uma enfermidade. Quantas e quantas pessoas têm orado pedindo cura, pedindo libertação, e as coisas acontecem. Às vezes as pessoas, claro, a medicina está aí para ajudar, né? A medicina está aí, claro, para auxiliar. Você foi curado, mas hoje você não lembra mais. E foi uma libertação. Foi o processo de libertação da tua alma. Estava no meio. Tinham várias situações que Deus queria tratar, utilizando de pessoas, de caminhos, exatamente, de portas que se abriram, portas que se fecharam, nãos que você receberam. Exatamente. Que às vezes a gente se chateia, né? Quando recebe um não. Isso. Não, isso faz parte do processo para você crescer. Exatamente. Né? Para depois, lá na frente, você receber dose dobrada. Bem isso mesmo. Para você saber se você tem paciência para esperar, porque paciência é um fruto. Bem isso aí. Tudo isso tá tudo interligado. Tá, né? E é uma coisa muito louca, né? E assim, ó, eu tô falando, né, de um problema de saúde como um ápice de um milagre, né? Como um milagre grandioso, mas são pequenas coisas, né? Eu vejo assim, poxa, quantas vezes, assim, olha uma coisa louca, né? Quantas vezes, assim, eu tinha vontade de comer algo, né? Assim, mas bateu uma vontade, assim, e às vezes eu falando pra minha mulher, eu disse assim, poxa, tô com uma vontade de comer tal coisa. E às vezes, assim, porque minha mãe mora do lado, né? E às vezes, assim, do nada, quando eu
vou na casa da minha mãe está fazendo aquilo. Sabe? Quem vê assim, coisa boba, né? Não, mas gente, Deus, ele conhece o teu coração de uma forma, ele conhece os teus desejos, ele conhece os teus sonhos, ele conhece tudo aquilo que está dentro de nós. O mais profundo. Interior. Isso. O mais inexplicável, o mais íntimo dos íntimos, ele tem acesso. Exatamente. Poxa, aí foi uma bênção. Uma bênção que eu posso contar. Uhum. Eu estava com anseio e Deus tocou no coração, o Espírito Santo tocou no coração da minha mãe para fazer aquilo ali. É uma bênção, é uma bênção. Resposta de oração. Né? E isso é em várias e várias situações. É diário, né? Só que a gente só se dá conta quando a gente está conectado, né? É, bem isso aí. Quando a gente tem essa revelação da graça, a gente começa a entender que as coisas, elas... Não é que elas são mais fáceis, mas a gente se dá conta de que está acontecendo. Bem que Deus isso mesmo. está fazendo. Exatamente. Deus está acessível. Deus é acessível. E sabe que Deus ouve o nosso coração. Exatamente. Né? Exatamente. Mesmo a gente não precisa nem, às vezes, nem precisa abrir a boca. É só o sentir, porque ele habita dentro de nós. Exato, Né? Ele exato. habita. Claro que tem situações que você precisa falar. Exato. E assim, e não há problema nenhum nisso. Não, muito pelo contrário, bota pra fora, né? Bem, isso mesmo. Porque assim, hoje há uma diferença muito grande na qual você ora a Deus, você... poxa, Deus, eu estou passando por isso aqui. Mas há uma confiança no largar aquilo para Deus. Isso. Você descansa. Outrora a gente orava 300 vezes por dia para pedir uma coisa só, pensando que Deus não estava ouvindo. E tinha que repetir até que a gente acreditava que ele ouvia. Exatamente. Acabava de orar, virava as costas, será? Será que vai acontecer? Bem será assim. Que é isso? Bem assim. Né? Então Poxa, a gente o que mais eu vou ter que fazer para Deus me ouvir? Exatamente. Exatamente. E a gente sabe que ele está aqui. E hoje eu paro para ver, sabe, Lu, uma das coisas assim que mais me brilha o olho, quando eu escutei essa música pela primeira vez, e pensando, refletindo nas bênçãos que eu já posso contar. Sim. E às vezes eu me perco nas contas porque são tantas. Só do fato da gente respirar já é uma bênção extraordinária. E os grandes livramentos, né? Só do fato às vezes de furar o pneu e saber que lá, gente, o cuidado dele com a nossa vida. Exato. Ele é que nem bênçãos que não tem medida realmente. Isso mesmo. Sabe, os grandes livramentos, quando você para pensar, às vezes no momento você não se dá conta, aí você para. Vai deitar um pouquinho antes de dormir, começa a pensar como foi teu dia, diz, meu Deus, como foram grandes os livramentos. Bem, isso como mesmo. Deus me cuidou, como Ele é Pai. Como Ele é Pai, como Ele é bom, né? Como Ele é bom. Como a bondade dEle se sobressai, a fidelidade dEle. Exatamente. Né? Ele cuida dos seus filhos, Ele Bem, é Pai presente mesmo. É verdade. E quando eu parei aqui para pensar, para refletir, eu sempre pensava nessa questão, né? Poxa, eu queria tanto dar aula, né? Eu sempre tive isso comigo, né? Poxa, e quando eu comecei, assim, a graduação, são 4 anos, né? Sim. De muito estudo. E eu nunca consegui, nessa questão, começar algo e terminar algo, né? Eu comecei, sempre chegava na metade, tu desistia. E eu pedi isso para Deus. Deus me faz ter esse ânimo, ter essa vontade de começar e terminar, né? Terminei. Glória né? a Deus. Então, assim, quando eu peguei lá, né, o diploma, quando tu faz lá o cerimonial, assim, poxa, passa um slide na tua cabeça, né? Uma bênção, né? Uma bênção recebida, né? Já foi dada e eu tomei posse. E, poxa, agora eu queria dar aula, né, Senhor? Agora eu queria atuar, né? Só que eu sempre pensava que isso seria uma coisa de longo prazo. Sim. Né? Eu sempre pensava que eu ia ficar no emprego que eu estava antes e muito tempo, né, ia se passar para até então eu conseguir. Sim. E do nada, assim, do nada surge a oportunidade, do nada eu me inscrevo nessa oportunidade e hoje eu estou dentro dessa oportunidade. Mais uma bênção. Mais uma bênção. E daí eu pensando, escutando essa música aqui, pensando, olha quanta coisa eu pedi, olha quanta coisa eu já estou vivendo, aquilo que eu pedi. Sim.
Talvez no meio do processo você pensou em desistir. Mas E daí vem, quem é que né? estava do teu lado? Aquele que te deu a força. Exatamente. Você não pediu para ele, eu quero permanecer até no final? Isso. Então, querido, quando você pede uma coisa, É. você pede, faz o pedido completo. Bem isso mesmo. Ah, eu quero um carro. Beleza, Deus te dá um carro, mas você esqueceu que você tem que abastecer o carro, você tem que Isso. trocar o pneu fura, É. tem manutenção. Então, assim, às vezes eu falo assim, pede a bênção completa. Perde por completo. Bem isso mesmo. Pede a bênção, e ele te deu a bênção completa. Porque Glória na a hora Deus de por você, isso. que você queria desistir, ele estava lá, não, filho, Bem vem, isso mesmo. vamos lá, eu E quero é realizar assim. o teu sonho. Bem isso mesmo. São incontáveis. Incontáveis. Continuando aqui, né, a segunda estrofe diz assim: 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Não. Gente, essa estrofe aqui, ela fala muito em agradeço, né? Pelo menos isso, né? A gratidão. Quando você é grato, algo extraordinário acontece com você. Incrível. Porque você já reconheceu a bondade e a fidelidade, a bênção já foi derramada. Isso mesmo. A gratidão é aquela parte assim que te faz transbordar, Isso. na verdade. Sabe? A gratidão é algo que todo cristão precisa viver. Porque quando você vive a gratidão, você está vivendo a bondade de Deus. Bem isso mesmo. Você está declarando que Deus é bom. Você está Isso. dizendo para as outras pessoas. Você está sendo testemunho vivo Isso. de que Ele é bom e Isso. que Ele é fiel. Aí a pessoa está vendo. Você agiu por fé. Né? Porque nós conquistamos por fé. Isso. Por coisas que nós não vemos. Mas quem não conhece Ele vai dizer o que Ele tem que eu não tenho. Isso. E através da fé vem a bênção. E a bênção se torna em gratidão. Meu Deus. E daí é onde que as pessoas ficam impactadas. Nossa, Uhum. ele pode até estar passando por uma situação difícil, mas ele está louvando, agradecendo Exatamente. o que ele tem. Uhum. Uhum. Porque ele sabe que a bênção vai vir. Exatamente. Ele tem essa convicção de que ele é abençoado. Bem isso aí. Ele não é uma coisa que está distante. Não, ele vai conquistar isso ali. Exatamente. E é muitas vezes no meio do caos. Mas, né? mano, que nem eu falei da semana passada, é nessa situação de cenário de catástrofe Uhum. é que a graça se manifesta. Isso. Nossa, de repente tem que acontecer uma coisa ruim. Não precisa acontecer uma coisa ruim, mas os teus pensamentos vão estar mais voltados para Deus. Sim. O teu coração, os teus ouvidos vão estar mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito. Bem isso mesmo. E é onde que você vai ter esses testemunhos da graça. Poxa, Exatamente. realmente a graça, eu vivi o sobrenatural naquela situação. Bem isso aí. Porque você botou em prática aquilo que você aprende aqui. Exatamente. E eu conheço, assim, comecei a conhecer pessoas que perderam tudo, né? Perderam tudo nessa última enchente. E, assim, relatos de dizer que tá vindo coisas, Deus toca. Querido, há uma mobilização divina tão grande sim. a favor Sim. dos filhos. Dos filhos. Né? Dos filhos e daqueles que ainda não conhecem Ele. Exatamente. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Deus mandou a chuva para inundar, né, aquela região, porque aquela região tem muito pecado. Uhum. Deus está muito bravo com os, né? Eles não vão para a igreja. Isso. Gente, o que nós escutamos disso? É verdade. Né? Deus está punindo. Colocando uma máscara em Deus, transformando o Pai como algo horrendo. Sim. Né? Colocando Deus como vilão da história ainda, né? Não, a culpa é de Deus, né? Sim. A culpa é de Deus. Menino, para com isso, né? O último ser que poderia ter culpa dessa catástrofe é Deus. Exatamente. Muito pelo contrário. Quantas vidas Ele salvou em meio a essa tempestade? Exato. Você já pensou se fosse de madrugada? Uhum. Meu Deus, ia ser... Quantas mortes? Não era quantas casas foram perdidas, mas quantas vidas foram ceifadas. Exatamente. Exatamente. Eu vejo Deus ali. Isso.
eu vejo Deus ali. Exatamente. Sabe? Eu orei, eu pedi para o Senhor cuidar da parte física da igreja, né? Eu até comentei na semana passada, eu orei, Senhor, cuida da igreja, porque a água estava subindo muito rápido aqui na nossa região. Muito rápido, e a gente não tinha acesso para vir aqui, porque todos estavam ilhados, ou era barreira na estrada, que nem no meu caso, ou era chuva que não deixava passar. E eu disse, pai, cuida lá da igreja, né, da estrutura da igreja. Nossa, imediatamente o pai falou no meu coração, eu estou cuidando da minha igreja, mas essa igreja que ele estava falando era eu e você. Isso. Porque realmente nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Isso. Isso aqui é um espaço. Bem isso mesmo. Não é? E naquele momento eu me calei, porque aquilo foi muito forte, foi como se fosse assim um chacoalha, a corda, né? Uhum. Porque a minha igreja são vidas. E eu disse assim, amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque grandes foram os teus livramentos. Exatamente. Só que eu não me dei conta de como é que ele estava cuidando naquele momento, porque estava no ápice do acontecimento, né? Estava subindo, e tudo. Nossa, mas né? O que Deus está fazendo? A gente não está vendo, mas Ele está fazendo. Uhum. Daí, quando a gente começa a ouvir as notícias de que Trombudo Central ficou praticamente submerso. Uhum. A região aqui de Agrolândia foi muito afetada. Eu disse, gente, agora eu entendi. Uhum. Agora eu entendi que Deus estava falando, que Ele estava cuidando da sua igreja. Exatamente. Porque o grande foi o livramento das vidas. Isso. Os bens materiais, realmente, teve gente que perdeu casa inteira. Exatamente. Tá? Realmente, os bens materiais foram, assim, incontáveis a perca. Mas as pessoas estão vivas. Bem isso mesmo. Vivas. E quem sabe, né, Lu? Isso é uma bênção Isso incontável. é uma bênção incontável. Bem isso mesmo. Porque gente morta não pode construir uma casa. É. Entende? E quem sabe, muitas pessoas... porque humanamente, né, a gente não consegue imaginar, né, o que é realmente perder tudo, né? Tudo aquilo que foi construído com suor, com lutas. Só que Daniel, ele também foi jogado na cova dos leões sozinho. Né? Daniel não foi jogado com uma arma ou algo para se defender. Ele foi jogado só com a roupa do corpo, e olhe lá, porque a palavra não relata, e foi jogado para os leões. Ele foi jogado para os leões devorar ele. Lançado. Ele. E quem sabe, muitas pessoas hoje estão se vendo sozinhas. Né? Só que o que não podemos esquecer é que os leões jejuaram. Né? É que o Pai continua dando os livramentos, o Pai continua com essa pessoa, só que ela não se dá conta. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, né, que perderam tudo mesmo, sim. Né? E é muito difícil. Eu digo que é como se fosse um luto. Uhum. Tá? Uhum. É uma perda. Sim. Né? Você está ali, você suou muito para conquistar aquilo ali. E essas pessoas, elas estão muito abaladas emocionalmente, tá? Mas nessas vidas eu quero ser um Cristo na vida delas. Então, eu e você, nós, Igreja de Cristo, nesse momento, é um momento da gente dizer que há esperança, que é um dia de cada vez. Isso. Que a bênção está acontecendo porque eu vejo a bênção acontecer. Sim. A pessoa manda mensagem para mim, olha só o que eu ganhei, olha só o que eu recebi. Eu disse, glória a Deus, isso vem do Pai, eu falo. Isso, bem isso mesmo. A pessoa ela não tem muita intimidade com Deus. Eu acredito que ela nem conhece muito bem Jesus. Sim. Mas essa é a oportunidade que eu tenho de apresentar Jesus. E dizer que essas bênçãos, sim, vieram até ela através de Cristo. Exatamente. Através de Deus. Bem isso aí. Então, é a forma que a gente também tem de levar essa graça que é super abundante, porque ela é na minha vida, ela vai ser na tua também. Exatamente. Levar as boas novas, levar o vinho novo. Exato. Né? É uma oportunidade que nós temos agora, sabe, mano? De trazer essa esperança e também
levar esse Jesus. Exatamente. Mostrar Jesus como ele é. Sim, quando Jesus estava na festa de casamento, acabou o vinho. Pois é. Daí, Né? Acabou o vinho. foi o primeiro milagre? Foi o primeiro milagre. Ninguém né? conhecia ele. Exatamente. Ele veio trazer o que? O novo. Ele veio trazer o que? A esperança. A esperança. Né? Então, é maravilhoso. É maravilhoso. A parte que é a mais tocada, que é o refrão, né? É a parte mais tocante. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Uau. Isso só simplificando. Gente, isso somos aqui... o testemunho vivo de Cristo na terra. Exatamente. Quanto eu mais vejo os detalhes, gente, detalhes. Deus é detalhista demais. Detalhes, gente. Deus, ele reconstrói o casamento, as finanças. Gente, ele faz assim, ó, por completo, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nos detalhes mais íntimos, que você nunca falou para ninguém, sabe? Isso. Que você nunca falou nada daquilo ali que você está sentindo para ninguém e você se surpreende. Uau! Bem isso Uau, eu não esperava por essa agora. Exatamente. E ele vai lá e me surpreende mais uma vez. Mais uma vez. E isso, querido, ó, é bênção em cima de bênçãos. Sua bondade posso encontrar. Querido, Deus é bom o tempo todo. No momento que você acorda, até o momento que você fecha os olhos, a bondade de Deus é extraordinária. Extraordinária. E essa é a melhor sensação que existe. Você se sentir seguro, isso, independente da circunstância que você está vivendo. Exato. Você sabe que a bondade dele é acessível. Exato. Você pode estar numa crise, você pode estar numa crise existencial, você pode estar numa crise de pânico. Você está numa crise emocional, financeira, seja lá qual for a tua crise, a bondade dele está sobre nós. Exatamente. E assim, né, Lu, sempre irei me lembrar, né? Se hoje nós estamos dialogando sobre isso, é porque nós temos bênçãos. Sim. Que nós lembramos todos os dias, que já aconteceram, que estão acontecendo e que nós temos certeza que ainda vai acontecer. Que vai acontecer, com certeza. Né? Com certeza. Gente, é reconhecer. É reconhecer a tamanha bondade de Deus. É o que a Isadora Pompeu quer dizer aqui nessa parte. Sempre irei me lembrar. Por mais que venham situações difíceis, por mais que que o mundo natural esteja desabando, eu ainda irei me lembrar das coisas incríveis que ele fez, que ele faz e que ele ainda fará. Uau. Fecha com chave de ouro. Incrível, né? Legal. Incrível, incrível. A bondade dele é extraordinária. Exatamente. E para a gente finalizar, a parte, né, também que uma parte bem importante, em nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer cada motivo que tenho para ser grato por ter sido tão fiel a mim. Muitas vezes a gente não tem a fidelidade, mas Deus, ele continua sendo fiel. Independente da fase, ela falou uma coisa bem interessante, né? Pela situação que nós estamos vivendo hoje. Isso. É um casamento perfeito, né? Casamento... Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? E assim, ó, e não tem até que a morte o separe, porque além da morte é eterno. E vamos estar com ele eternamente. É uma segurança que a gente pode ter, né? É uma segurança. É o casamento perfeito, porque humanamente, né, o amor... E ele não vai te trair. Isso, exatamente. Ele não vai te virar as costas. Isso. Ele não vai te deixar na mão. Um amor perfeito. A base de tudo isso se resume no amor dele, né? Bem isso mesmo. Sem amor é impossível. É impossível. Se você não entender, você não reconhecer esse amor infinito, você não vai conseguir ser grato, você não vai ver bênção, você não vai viver o extraordinário. Bem isso aí. A palavra de Deus, ela não é para a realidade, tipo assim, ela é para o sobrenatural. Então, nós atraímos o que não é
palpável para o real. Bem, isso mesmo. Através da nossa fé. Quer dizer, nós acreditamos, nós cremos nessa palavra e assim ela se torna realidade. Exatamente. Independente da circunstância. Exato. E para finalizar, eu quero deixar um versículo bem conhecido, que eu tenho certeza que você já se deparou em algum momento, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, querida, as outras coisas, o material que você perdeu, o carro que você perdeu, a mobília que você perdeu, tudo aquilo que você perdeu vai ser acrescentado. Eu creio. Né? Primeiro buscai o reino de Deus. Querido, o reino de Deus está em tudo. É verdade. Olhe para o alto, porque é de lá. É de lá. Né? Não abaixe a sua cabeça por nada. Erga a sua cabeça, porque a bênção ela vem dos céus, ela vem do alto. E, querido, olhe com os seus olhos espirituais, porque o céu já se encontra aberto. É verdade. Né? Quando a palavra fala buscar primeiro o reino de Deus, sim, precisamos ir à igreja, precisamos buscar o templo, precisamos. Mas o reino é muito além. Nossa. Né? É no seu íntimo, é no seu interior. Buscai o reino, estar além das circunstâncias. Né? Não mostre para Deus o tamanho do seu problema. Mostre para o problema o tamanho do seu Deus. Porque eu tenho certeza, Lu, que todos nós, eu e você, e para aqueles que estão assistindo, tem várias bênçãos para contar. Com certeza. Com certeza. E falta dedos nas mãos e nos pés para contar tantas bênçãos que a gente tem. Verdade. Né? Com certeza. Agora a gente precisa ter um pouco de senso. Uma sensibilidade para... Uau, eu nem imaginava que isso era bênção na minha vida. Ou eu nem imaginava que isso foi uma bênção. E eu achava que era ruim. Mas foi um livramento de Deus para mim. Exatamente. Não deixa de ser bênção. Bem, isso aí. Querido, estamos finalizando hoje por aqui. Né, eu espero que esse painel de hoje, esse bate-papo, tenha falado muito forte para você. Se de repente você está assistindo e tem a vontade de compartilhar, compartilhe para um amigo, conhecido, vizinho, aquele que de repente está precisando, né, de uma palavra, de uma motivação, e não é uma motivação humana, né? É uma motivação que sustenta, é uma motivação do alto. Amém, querido? Que você tenha um final de terça-feira maravilhoso, que você tenha uma semana extraordinária e até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.